Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Ministro Nunes Marques vota a favor de tese do marco temporal e empata julgamento sobre demarcação de terras indígenas. A análise do processo foi interrompida por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral vai apurar se houve propaganda antecipada e abuso de poder em manifestação de 7 de setembro. Superior Tribunal de Justiça nega pedidos de liberdade a empresário acusado de liderar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas. Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça mostra evolução na participação de pessoas negras na magistratura. O Corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral vai apurar se houve propaganda antecipada e abuso de poder em manifestação de 7 de setembro. Repórter Henrique Amaral tem os detalhes ao vivo do TSE. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, decidiu que filmagens e notícias sobre o 7 de setembro vão ser juntadas ao inquérito sobre a disseminação de notícias falsas. Uma das provas solicitadas pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral é um vídeo em que um homem, vestindo uma camisa a favor do voto impresso, distribui dinheiro em espécie a outras pessoas. O TSE vai investigar se houve pagamento de diárias e transporte para participantes da manifestação. No despacho desta quarta-feira, o ministro Salomão também destaca notícias na imprensa sobre a confecção e distribuição de roupas e bonés durante a manifestação do 7 de setembro. William. Obrigado, Henrique. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 30 dias inquérito que apura a suposta compra de apoio político do PP ao governo Dilma. São investigados o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, e os empresários Joesley Batista e Ricardo Saldes. A prorrogação foi requerida pela Polícia Federal para a realização de diligências pendentes, entre elas novos depoimentos de Ciro Nogueira e Edinho Silva. A investigação envolve supostos pagamentos de vantagens indevidas pelo Grupo JF, que somariam 42 milhões de reais, em contrapartida ao apoio do Partido Progressista ao governo da presidente Dilma Rousseff. A intermediação seria feita pelo então senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. E em julgamento no plenário virtual, por unanimidade, os ministros do Supremo invalidaram lei de Roraima que autoriza o uso de mercúrio nos garimpos. O partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no STF contra a lei de Roraima de fevereiro deste ano, que instituiu o licenciamento para o garimpo. O partido alegou que essa legislação autorizou o uso do mercúrio, o que afronta o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto na Constituição Federal. Também argumentou que a norma dispensa o estudo e o relatório de impacto ambiental, o que vai contra as regras federais que só admitem o licenciamento simplificado para as atividades de baixo impacto. O mercúrio é usado para separar e extrair o ouro da rocha ou da areia, mas é um metal tóxico, contamina o solo e a água e ameaça a saúde dos animais e do homem. Para o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, a legislação de Roraima afronta a competência da União para normas gerais sobre o assunto. O ministro também disse que a Lei sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabeleceu que o licenciamento é um instrumento importante de proteção ambiental. No voto, o relator afirmou que a expedição de licenças ambientais específicas para as fases de planejamento, instalação e operacionalização de empreendimentos potencialmente poluidores não é arbitrária ou juridicamente indiferente. Representa uma cautela necessária para a efetividade do controle exercido pelo órgão ambiental competente. Alexandre de Moraes disse que o meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todos os ministros acompanharam o voto do relator e invalidaram a lei de Roraima. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus de empresário acusado de liderar um esquema de pirâmide financeira.
O empresário Gladson Acácio dos Santos foi preso preventivamente em agosto deste ano pela Justiça Federal do Rio de Janeiro como suposto líder de organização criminosa, que por meio da captação de investimentos em criptomoedas teria montado um esquema de pirâmide financeira. A prisão foi decretada com base na suspeita de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de capitais e participação em grupo criminoso. Contra a medida cautelar, a defesa impetrou o habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A liminar foi negada, mas não houve o julgamento do mérito. Na decisão, o juízo apontou indícios de movimentações financeiras atípicas, que chegariam a bilhões de reais, valores que estariam sendo remetidos ao exterior como uma possível forma de ocultar o patrimônio. O juiz também considerou o potencial risco de fuga e a possibilidade de lesão irreversível aos investidores. Ao renovar o pedido de habeas corpus no STJ, a defesa do empresário questionou a competência da Justiça Federal para o caso e alegou que o mercado de criptomoedas não integra o sistema financeiro nacional, de modo que os fatos não caracterizam crimes. Entretanto, sem entrar no mérito da defesa, o desembargador convocado, Jesuíno Rissato, destacou que a jurisprudência do STJ não admite a utilização de habeas corpus para questionar a decisão do relator que negou a liminar no tribunal de origem, pois o contrário estaria configurado uma indevida supressão de instância. O habeas corpus foi indeferido liminarmente. A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, visitou pela primeira vez as instalações do tribunal depois que um incêndio atingiu o prédio. Na semana passada, o fogo destruiu parte de 3 andares do edifício. A desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira visitou o prédio do Tribunal de Justiça do Ceará com todos os equipamentos de segurança necessários e com a supervisão do Corpo de Bombeiros do Estado. A visita só foi possível após um laudo técnico da Superintendência de Obras Públicas do Ceará. É um momento de grande emoção. Com a graça de Deus, aqui eu digo, nenhuma vítima. O incêndio atingiu o Tribunal de Justiça do Ceará na madrugada do dia 6 de setembro. Segundo os bombeiros, o fogo começou no almoxarifado e, em pouco tempo, afetou 3 andares da área administrativa. 2 policiais que faziam a segurança do local ficaram levemente feridos. No mesmo dia, a Defesa Civil foi acionada para fazer uma análise das instalações. Foi constatado que o projeto de segurança contra incêndio do prédio estava em dia. Segundo a presidente do tribunal, apesar da gravidade, o incêndio não afetou o atendimento da corte. Isso porque os servidores mantêm as atividades em trabalho remoto e a tramitação dos processos é pelo meio eletrônico. O acervo processual todo digitalizado, sem nenhum problema. A Justiça está trabalhando diuturnamente, todos os desembargadores, todos os servidores. E a seguir, a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Voltamos já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. Portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. Na sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas foi suspenso por pedido de vista. O julgamento foi retomado com a continuidade do voto do ministro Nunes Marques a favor do marco temporal. Segundo essa tese, os indígenas só podem reivindicar as terras que ocupavam até a data da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. Para o ministro, a derrubada desse entendimento leva ao risco de conflitos fundiários e a expansão das terras indígenas seria infinita. Esse entendimento prestigia a solução que pondera valores constitucionais igualmente relevantes. De um lado,
a proteção, o incentivo à cultura indígena. De outro, a segurança jurídica, o desenvolvimento regional, o direito à propriedade privada, o direito à moradia e ao sustento de outros cidadãos integrantes da sociedade brasileira. O ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar o caso. Não há data fixada para a retomada do julgamento. O eminente ministro Nunes Marques não só apresentou a divergência, como trouxe diversos pontos na sua tese que necessitam uma análise detalhada. Então, presidente, eu peço vista dos autos. Com a divergência aberta por Nunes Marques, o julgamento segue empatado. Na semana passada, o relator, ministro Edson Fachin, votou a favor dos indígenas, contra a reintegração da posse da reserva biológica do Sassafrás ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Para o relator, a proteção constitucional de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas independe da existência de marco temporal, em 5 de outubro de 88. E o plenário do STF começou a julgar uma ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres que questiona a lei dos caminhoneiros. A norma de 2015 regulamenta o exercício da profissão de motorista profissional nas atividades de transporte rodoviário de cargas e de passageiros e, entre outros pontos, reduziu horários para descanso e alimentação e passou a exigir exame toxicológico dos motoristas. O julgamento foi interrompido depois da leitura do relatório das sustentações orais das partes do processo. A retomada da análise do caso ainda não tem data definida. A política de cotas raciais implantada por resolução do Conselho Nacional de Justiça fez o número de negros quase dobrar na magistratura em 7 anos. Foi o que apontou a pesquisa Negros e Negras no Poder Judiciário, estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça a partir dos registros nos tribunais. O sistema de cotas raciais foi adotado pelo Judiciário a partir de 2015. A norma foi estabelecida para cumprir o Estatuto da Igualdade Racial de 2010 e dispõe sobre a reserva de 20% de vagas para pessoas negras no Poder Judiciário. Para avaliar os resultados da implementação dessa política de cotas, o CNJ então fez uma pesquisa. O levantamento foi conduzido por um grupo de trabalho criado em 2020 para elaborar estudos e indicar soluções de políticas judiciárias sobre a igualdade racial. A pesquisa apontou que o percentual de pessoas negras que ingressaram na carreira da magistratura após a implementação da resolução quase dobrou, subindo de 12% em 2013 para 21% em 2020. O levantamento mostra que a principal parcela de juízes negros estão em início de carreira, como substitutos, 18,1%, depois titulares, com 12,3%, e então desembargadores, com 8,8%. Os homens negros representam 19,7% dos juízes substitutos. Como titulares, eles representam 13,1%. Apesar do percentual de 17% como ministros, o número absoluto demonstra que não é um dado expressivo de pessoas. Quanto às mulheres, de forma semelhante, os maiores percentuais estão entre as juízas substitutas, 16,3%, e juízas titulares, 11,2%. E ainda que sejam 12,1% de mulheres desembargadoras negras, percentual maior que o de desembargadores negros, 7,8%, o número absoluto é menor que no grupo masculino. São 45 desembargadoras e 93 desembargadores. Em relação aos cargos de chefia, a pesquisa mostrou que, somados sexos masculino e feminino, a maior predominância de pessoas da cor branca, enquanto 29,8% das pessoas que não ocupam cargo de chefia são negras. Entre os que são gestores, o percentual se reduz a 27,8%. Para evitar a condenação indevida de pessoas inocentes, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para discutir propostas para regulamentar o reconhecimento pessoal em processos criminais. O trabalho será coordenado por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Lucas Moreira tem 26 anos e passou 3 deles preso por um crime que não cometeu após ser confundido com um criminoso.
É revolta. O meu sentimento que eu tenho é revolta. Na delegacia, o jovem foi apontado pela vítima como um dos rapazes que estava praticando uma série de assaltos, sequestro e tentativa de latrocínio em Ceilândia, uma das cidades mais violentas do DF. As outras duas pessoas que colocaram não tinha nada a ver comigo. Só eu que era um negro que estava lá. Os outros dois rapazes eram brancos. Um loiro e um baixinho, não tinha nada a ver comigo. Me colocaram, a vítima falou que foi eu e eu fiquei preso. Lucas foi condenado a 77 anos de prisão. Um policial civil que havia trabalhado na investigação e acreditava na inocência do jovem procurou a Defensoria Pública do DF. A Justiça reconheceu o erro e determinou a soltura imediata do preso. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que o reconhecimento de pessoa, para ser considerado válido, precisa seguir formalidades mínimas exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Em análise de pedido de habeas corpus na sexta turma, o relator, ministro Rogério Schetti Cruz, esclareceu que o reconhecimento fotográfico, por exemplo, deve ser apenas uma etapa antecedente ao reconhecimento presencial, não podendo servir como prova no processo. Para evitar a condenação de inocentes, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para debater propostas e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e sua aplicação no Poder Judiciário. Vão participar das discussões magistrados de tribunais regionais federais e tribunais de justiça, além de membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, da Polícia Militar e de instituições privadas e organizações da sociedade civil. O ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz, será o coordenador. Um dos argumentos que foram utilizados no julgamento do habeas corpus, que deu origem a essa nova jurisprudência, é o argumento de que o reconhecimento formal implica uma fragilidade dessa prova diante das falhas de memória naturais de qualquer ser humano, que podem interferir na qualidade da prova. Então nós vamos ouvir profissionais de outras áreas e, a partir daí, tentar direcionar algumas possíveis propostas de normatização, de recomendação, de estudos e até, eventualmente, uma proposta legislativa que venha a alterar o Código de Processo Penal. A criação do grupo de trabalho levou em consideração, além das recentes decisões do STJ, o levantamento realizado pelo Innocence Project Brasil. A organização não governamental, formada por advogados voluntários que prestam consultoria e defesa gratuitamente para pessoas que foram presas injustamente, indica que 75% das condenações de inocentes são por erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas de crimes ao identificar os suspeitos na hora do reconhecimento. Segundo o ministro Schetti Cruz, não se trata de abrir mão do reconhecimento como prova, mas de não utilizá-lo como única prova do crime cometido. Por conta desses reconhecimentos viciados ou equivocados, muitas pessoas foram condenadas, muitas pessoas cumpriram pena, muitas ficaram presas durante anos. O ideal é que nós não tenhamos nenhum erro judiciário. O pior que pode acontecer no sistema de justiça criminal é condenar pessoas inocentes. E isso é uma tragédia humana que há de ser evitada. E nós, como magistrados, não podemos tolerar que, por conta dessas deficiências, o sistema de justiça continue a produzir erros judiciários. Só quem esteve lá dentro, assim, para saber como é que é. Você não poder ver seu filho na hora que você quer, você ser privado de comer uma coisa que você tem vontade de comer. A gente só vive lá dentro com o básico. E eu estava privado de tudo isso por uma coisa que eu não fiz. A previsão é que as atividades do grupo sejam concluídas em 180 dias. E no próximo bloco, no Dia Internacional da Democracia, ministra Rosa Weber afirma que regime democrático não se resume a escolhas periódicas por voto e exige diálogo constante. Voltamos já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição.
Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. Hoje, 15 de setembro, é celebrado o Dia Internacional da Democracia. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2007 com o objetivo de realçar a necessidade de promover a democratização, o desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Na abertura da sessão de hoje do plenário do Supremo, a vice-presidente da Corte, ministra Rosa Weber, destacou que um regime democrático não se resume a escolhas periódicas por voto secreto e livre de governantes, mas exige também o exercício constante do diálogo, da tolerância e da mútua compreensão das diferenças. Para a ministra, considerando em especial os mares revoltos em que o país tem navegado, vale a pena reafirmar a fé no regime democrático consagrado na Constituição Federal de 88. Rosa Weber enfatizou ainda que refletir sobre a democracia não constitui mero exercício teórico, mas necessidade inadiável que a todos se impõe. É da essência mesma do regime democrático a convivência de opostos. E dessa pluralidade é que resulta a realização de um dos princípios estruturantes do Estado democrático de direito, como expressamente consagra a nossa Constituição. A necessidade de conferir garantia e estabilidade desses direitos essenciais é, em país regido por uma Constituição democrática como a nossa, uma das funções mais relevantes e irrenunciáveis do Poder Judiciário. O exercício da jurisdição das liberdades. Ao Poder Judiciário compete, por imposição institucional, a garantia da rigidez do jogo democrático por meio da proteção de todos os seus partícipes, a partir do reconhecimento da eficácia das salvaguardas constitucionais que englobam, para efeito de sua proteção, os direitos humanos e fundamentais contra quaisquer formas de opressão, intolerância, exclusão e discriminação. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, gravou uma mensagem para celebrar o Dia Internacional da Democracia e disse que a preservação da democracia depende de instituições fortes, sociedade civil mobilizada e imprensa livre. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todos os projetos alternativos que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Democracia significa soberania popular, que é o governo do povo, eleições livres, governo da maioria, Estado de Direito, que significa cumprimento da Constituição e das leis por parte de governantes e de governados, e respeito aos direitos fundamentais, que incluem as liberdades, a igualdade e o atendimento das necessidades vitais básicas de todas as pessoas. A democracia é considerada universalmente o melhor regime de governo. O melhor, mas não necessariamente o mais fácil, porque democracia envolve pluralismo, que é a diversidade de visões do mundo, e, consequentemente, respeito às opiniões contrárias. Não é o regime do consenso, mas aquele em que a divergência é absorvida de maneira institucional e civilizada. No mundo de hoje, ela se encontra sob ataque em razão de disfunções como o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Sua preservação depende de instituições fortes, sociedade civil mobilizada e imprensa livre. A democracia depende de cada um de nós. Seja parte dessa história. E o ministro Edson Fachin, vice-presidente do TSE, comemorou a data afirmando que quando a cooperação supera o individualismo, a democracia começa a ser compreendida. A democracia é garante da dignidade e da esperança, visto que nela, apenas nela, pode o povo sonhar e querer, insistir
na busca de ganhos sucessivos e diários, sejam grandes ou triviais, a despeito de esporádicos percalços ou desvios. É a democracia que nos exorta à unidade, na pluralidade, acima das diferenças inatas. É ela que permite congraçamento, procura conjunta, redescoberta do melhor. É a democracia que torna possível, no caudal das águas passadas, que encontremos juntos lições para um futuro preferível e melhor do que o presente. Celebremos todas e todos o regime do diálogo, da ação cooperativa e do direito à correção de rumos dentro da legalidade constitucional. Feliz Dia da Democracia. E o TSE produziu um vídeo especial para celebrar o Dia da Democracia. Pessoas de todo o país foram convidadas para recitar um texto do poeta brasileiro Nicolas Ber, feito para a Justiça Eleitoral, especialmente para a data. Ninguém cobrou cachê para participar do vídeo. Fizeram isso porque acreditam na democracia brasileira. Confira. Escolheu outra palavra para representá-la. Democracia. Poderia ter escolhido povo. Liberdade. Cidadania. 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 O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.